Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Episódio que vai destacar os principais acontecimentos da sexta rodada do Campeonato Alemão. Estamos indo para a data FIFA do mês de outubro, mas nesse último final de semana tivemos grandes partidas pela Bundesliga e quem vai me ajudar a resumir tudo isso é o meu xará, Guilherme Monteiro, que se junta a mim virtualmente mais uma vez. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Tudo certinho, Xará. Por aqui no Rio de Janeiro, um clima de Edimburgo, nesse purgatório da beleza e do caos. Mas falando de Bundesliga, cara, a Odete Roitmann pode morrer, a loira mais amada do planeta, a diva pop Taylor Swift, pode lançar seu novo álbum, o João Gomes pode estrelar a estreia de Tiny Desk Brasil, mas o Bayern de Munique seguirá destronando seus rivais direto na luta pelo título, né? Velhas coisas ainda não mudam. E a gente vai contar um pouquinho aqui sobre esse final de semana de Bundesliga aqui no Chucrute. Digamos que é uma das dificuldades, entre aspas, que a gente tem aqui no Chucrute FC, porque é difícil o Bayern de Munique estar num momento ruim. Normalmente ele atravessa sequências de vitórias. Então é até difícil a gente acrescentar algo novo ao que o Bayern de Munique vem fazendo dentro de campo. Mas o que esse time do Vincent Kompany vem fazendo dentro de campo é algo realmente que merece muito destaque e é o que a gente vai fazer aqui ao longo desse episódio. Vamos falar de mais uma vitória bávara que vai deixando seus concorrentes para trás na tabela da Bundesliga, inclusive porque tivemos um acontecimento raro nessa rodada, né? Os 4 primeiros colocados, os 4 times que entraram na rodada nas 4 primeiras colocações, se enfrentaram. Empate entre Borussia Dortmund e Leipzig lá em Dortmund e vitória do Bayern de Munique em Frankfurt contra o Eintracht. E é justamente por esse jogo que a gente começa esse episódio do Chucrute FC, destacando inicialmente o lado derrotado, Xará, porque esse jogo gerava muita expectativa, não só por colocar frente a frente dois ataques que vêm com ótimos desempenhos nessa temporada, os dois ataques que mais produziram gols nessa edição da Bundesliga até aqui, mas chamava a atenção também o contraste defensivo. O Bayern de Munique é o time que menos sofreu gols no campeonato até agora, enquanto o Eintracht Frankfurt é o time que mais sofreu gols nessa Bundesliga. E nesse duelo de desiguais, precisamos de apenas 15 segundos para ver o primeiro gol da partida. O Luiz Dias fez um dos gols mais rápidos da história do campeonato alemão ao abrir o placar para o Bayern de Munique lá no Deutsche Bank Park. E o Bayern de Munique acabou conseguindo uma vitória tranquila fora de casa. E, Xará, não dá para negar que os jogos do Eintracht Frankfurt são garantia de entretenimento. Pelo que ele faz no ataque, com o brilho de seus jogadores ofensivos, mas também pelo que ele não faz na defesa. E diante das últimas partidas, isso fica bem evidente e ficou provado mais uma vez nessa derrota contra o Bayern de Munique. É uma defesa que precisa de muitos ajustes do Dino Topmöller. Sim, sim, nos últimos jogos, né, foram 5 gols sofridos contra o Atlético de Madrid, 3 do Bayern, já são 8. E mais 4 do Gladbach, 12, em 3 jogos. É uma média de 4 gols sofridos por partida, se a matemática não me falha, a memória. Mas falando sobre o jogo desse final de semana, meu amigo, cara, acho que as trocas que o Frankfurt tem feito pela essa questão do calendário tem afetado muito essa dinâmica defensiva, né? A gente acostumou ver o Frankfurt no começo da temporada com o Rasmus Christensen na lateral direita, a gente viu já o Aurélio Buta podendo jogar nesse final de semana, a gente tem um meio-campo com o Fares Shaib, que embora não seja tão defensivo, seja um jogador até bem ofensivo, deu lugar ao El Shikri para tentar trazer de novo essa consistência no meio-campo e ainda não fez um jogo tão regular nesse sentido, né? Embora o Bayern também não seja o melhor rival para a gente poder aferir isso. E no gol, eu acho que também uma mudança significativa com a entrada do Cauã Santos, um goleiro que a gente tinha comentado aqui na nossa última aparição, que precisava se provar, porque tem um concorrente muito forte no Michael Zetterer, e ele não tem dado segurança adequada aí para esse setor defensivo do Frankfurt, né?
E também eu acho que chega também um pouco do desgaste da temporada já começando a se fazer presente na equipe do Eintracht Frankfurt, até porque a quantidade de jogos que você tem feito quarta e domingo, mesmo com um elenco bem rejuvenescido, bem jovem, principalmente nas posições de ataque, né, com Burkhardt com 25, o Doan também na faixa dos 25, o próprio Barroyat nem chega a ter 20, e o Tchanozum também não chega nem a ter 20, mas é a sequência, são jogos um em cima do outro, e isso pode estar afetando também, até porque os princípios defensivos nas equipes começam lá na frente. Não apenas é responsabilidade da linha de 4, ou de 3, ou de 5 e do goleiro. Exato, o próprio Dino Topmoller faz questão de reforçar e os próprios jogadores do Eintracht Frankfurt fazem questão de reforçar que é uma questão muito mais coletiva do que individual, apesar desses pontos que você destacou, o Cauã Santos, inclusive, precisando de uma sequência melhor de boas atuações, inclusive no jogo contra o Gladbach ele teve uma falha bem nítida no quarto gol da equipe dos Potros, mas enfim, são questões que o Dino Topmoller provavelmente vai trabalhar ao longo dessa data FIFA, e é curioso que apesar desse caos defensivo, o Frankfurt tem dois laterais que são vistos com grande potencial para o futuro. O Nandi Collins foi chamado para a seleção alemã principal na data FIFA de setembro e o Nathaniel Brown foi chamado para essa data FIFA de outubro. Um lateral direito, outro lateral esquerdo, os dois sendo bem observados pelo Julian Nagelsmann. O Nathaniel Brown até teve uma atuação com bons momentos defensivos diante do Michel Olise nesse jogo contra o Bayern de Munique, e ambos ganhando suas primeiras oportunidades na seleção da Alemanha nessas últimas semanas, nessas últimas duas pausas internacionais no calendário, e é mais uma demonstração de que apesar das questões coletivas do Eintracht Frankfurt, ainda tem talentos individuais que podem ser observados e que podem render bons frutos para a equipe no futuro. Agora, falando de uma maneira geral, são 16 gols já sofridos pelo Eintracht Frankfurt nessa edição da Bundesliga. E reforço, é a pior defesa do campeonato alemão nesse quesito. A segunda pior é a do Werder Bremen, com 14 gols sofridos. Já tem aí uma certa diferença em relação ao Bremen. Então, apesar do Eintracht Frankfurt estar na 7ª colocação do campeonato alemão, esse ponto defensivo precisa sim ser trabalhado ao longo das próximas rodadas. E agora falando do lado vencedor desse jogo lá no Deutsche Bank Park, Xará, impressionante o que o Bayern de Munique tem feito ao longo dessa temporada. O Bayern de Munique já enfrentou duas equipes que a gente via com um potencial de bater de frente com esse time do Vincent Kompany. O Leipzig, na primeira rodada, tomou 6-0 na Allianz Arena. E agora o Eintracht Frankfurt perdeu por 3-0 jogando em seu estádio. E a gente fica se perguntando, quem será capaz de colocar um freio nessa equipe do Bayern de Munique? Eu confesso que também não sei quando e quem será o responsável por destronar esse Bayern, né? Um Bayern que nesse final de semana eu acho que ele só deu uma cosquinha de leve, assim, a partir depois que marcou o primeiro gol, né? O gol do Luiz Dias com 15 segundos, como você destacou lá no seu comentário inicial. E ali dali diante o Frankfurt se viu forçado a atacar um pouquinho, mas o jogo, depois do gol do Barroyat, que foi anulado, e bem anulado, porque teve um toque na mão do Ritsu Doan, o jogo voltou a ficar de novo no controle do Bayern. E aí, eu acho que vem um ponto fundamental do time no jogo, né? Que foi, a nível defensivo, o time marcar muito bem, conseguiu tirar completamente as opções de jogada do Frankfurt pelos lados, né? Principalmente com o Nene Brown tentando sair, e também a força do Aurélio Buta, que começou o jogo muito forte depois do gol sofrido. E também pelo corredor central, tirando as ações do Tchanozum e do Hugo Larsson, né? Eu acho que esse ponto defensivo foi fundamental. O Kimmich e o Goretzka tiveram uma grande atuação, tirando completamente os espaços do Tchanozum para circular, para poder fazer aquelas trocas de direções que ele gosta, de poder conduzir a bola.
E ofensivamente, já que você conseguia estimular essa recuperação de bola tão rápida, o time conseguia rodar a bola muito fácil. E eu gostei muito, ali pelo lado direito, as trocas de posição entre o Gnabry e o Olise. Inclusive, diversas vezes, principalmente no primeiro tempo, o Nene Collins, perdão, o Nat Brown quase não conseguiu se criar por aquele corredor, porque ele estava mais preocupado em não tomar bola nas costas do que, de fato, conseguir progredir com a bola. Enfim, eu achei fantástica essa dinâmica, né? O funcionamento dela, o quão perfeito foi. E o Bayern de Munique, com 6 vitórias em 6 partidas disputadas, está num ritmo muito forte para quebrar alguns recordes ao longo dessa temporada. O Bayern de Munique já tem a melhor campanha da história da Bundesliga após 6 rodadas. Ao todo, 9 equipes na história do campeonato alemão, na história da Bundesliga especificamente, já conseguiram vencer seus 6 primeiros jogos numa edição. 7 vezes foi o Bayern de Munique quem conseguiu esse feito, mas ninguém conseguiu fazer isso tão bem quanto o Bayern de Munique dessa atual temporada, porque além de somar 18 pontos, tem 25 gols a favor e apenas 3 contra. A campanha que mais se aproxima disso foi da temporada 15-16 do próprio Bayern, é claro, comandado por Pep Guardiola na época, que também sofreu 3 gols ao longo dessas 6 partidas, mas marcou apenas, entre aspas, 20 gols. E quem aparece logo abaixo, em terceiro lugar nesse ranking de melhores campanhas após 6 rodadas, é o Bayern da temporada 12-13, aquele da tríplice coroa com Jupp Heynckes, com 19 gols marcados e 2 sofridos ao longo das 6 primeiras rodadas. E não só coletivamente, mas também individualmente, o Bayern de Munique tem números impressionantes e destaco nisso o Harry Kane, que está num ritmo absurdo. Ele só não marcou gol em um jogo nessa temporada toda, foi contra o Augsburg, quando ele deu 2 assistências. Ou seja, ainda assim ele conseguiu contribuir diretamente para o resultado positivo dos bávaros. E se o Kane seguir nesse ritmo de gols na Bundesliga especificamente, ele vai superar, e por muito, o recorde do Robert Lewandowski, que marcou 41 gols na sua melhor temporada pelo campeonato alemão. Claro, é muito difícil o Harry Kane seguir nessa toada, com 11 gols marcados após 6 rodadas, mas não deixa de demonstrar como tem sido forte o ritmo do atacante inglês. E talvez o último grande desafio do Bayern de Munique na Bundesliga seja justamente na próxima rodada, quando ele encara o outro time que está invicto no campeonato, o Borussia Dortmund. O Dortmund, apesar de já ter empatado 2 vezes, segue invicto, é o único time ao lado do Bayern de Munique que tem essa marca ainda no campeonato alemão. E vamos falar justamente desse jogo que o Borussia Dortmund fez, recebendo a equipe do Leipzig lá no Signal Iduna Park. Era um jogo muito aguardado porque poderia colocar um desses dois times na condição bem isolada, digamos assim, de perseguidor direto da equipe do Vincent Kompany. Mas o empate de 1-1 acaba deixando tanto o Dortmund quanto o Leipzig, de certa forma, estacionados na tabela. E destacando inicialmente o time do Borussia Dortmund, como eu disse, ainda está invicto nessa temporada, mas, claro, longe de ser dominante como o Bayern de Munique. Por outro lado, é um time que vem conseguindo mostrar eficiência no ataque, na frente do gol. A gente viu nos primeiros jogos da temporada partidas enroscadas do Borussia Dortmund, partidas em que o time não conseguia produzir tanto, sendo decididas pelo Serhug Rassi, marcando alguns gols decisivos. Nas últimas semanas, o atacante acabou caindo um pouco de produção, mas aí foi a vez do ADM aparecer para decidir algumas partidas com gols, com assistências, com jogadas em transição, que é uma das características mais fortes do atacante alemão. Então, os dois atacantes do Dortmund vêm sendo muito importantes em momentos diferentes desse início de temporada para que a equipe se mantenha invicta. E acho que o Niko Kovac tem méritos também de
ao aproveitar de uma forma coerente os jogadores que têm à disposição, os atacantes do elenco do Borussia Dortmund, de forma geral, não são aqueles que desequilibram num contra um pelas pontas. O Guirassy e o ADM, além do Maxi Bayer, acho que se destacam mais pelo jogo de passes curtos, ali pela região central do gramado, deixando os lados do campo para Svensson e Jan Couto, os dois alas do Borussia Dortmund, que vêm aproveitando muito bem esse espaço e essa liberdade para atacar. Os dois têm características ofensivas e os últimos duelos do Borussia Dortmund deixaram isso bem evidente. Nos últimos 3 jogos do Borussia, ou o sueco ou o brasileiro marcaram um gol. Nesse último final de semana foi a vez do Jan Couto ser decisivo, marcando o gol do empate do Borussia Dortmund ainda no primeiro tempo, aparecendo dentro da grande área para concluir uma jogada. E o Leipzig, por outro lado, destacando agora o time visitante lá no Signal Iduna Park, demonstra uma reação positiva depois da goleada que sofreu para o Bayern de Munique na rodada de abertura do campeonato alemão. O Leipzig tomou 6-0 na Allianz Arena e ali passava a impressão que o Ole Werner não teria um início de caminhada tranquilo no novo cargo, mas a rota acabou sendo corrigida rapidamente e o time conseguiu vencer seus 4 jogos seguintes. Assim como o Borussia Dortmund não tem atuações tão dominantes quanto o Bayern de Munique, longe disso, mas é um time que vem conseguindo vitórias de forma consistente para se manter na parte de cima da tabela e, quem sabe, conseguir perseguir o Bayern de Munique da maneira que for possível. E em meio à reformulação que a gente viu o Leipzig fazer ao longo da última janela de transferências, é curioso ver um reforço caseiro aparecendo nesse time do Ole Werner. Falo especificamente do Hassan Ouedraogo, jovem meia atacante alemão que foi contratado junto ao Schalke por 10 milhões de euros no meio de 2024 e que nessa época já era considerado como uma grande promessa do futebol alemão, uma joia que precisava ser lapidada, mas que tinha tudo para dar bons resultados à equipe do Leipzig. Só que ele acabou sofrendo muito com lesões na última temporada, passou boa parte da temporada no departamento médico. Quando entrou em campo foi por pouquíssimos minutos em jogos pela Bundesliga ou pela Champions League. Enfim, não conseguiu ter sequência em campo, mas nas últimas semanas ele, enfim, está conseguindo demonstrar um pouco de ritmo dentro de campo. O primeiro jogo do Ouedraogo como titular no Leipzig foi agora no final de setembro, e desde então ele vem se mantendo na formação inicial do Ole Werner. Já são 3 partidas consecutivas do Ouedraogo na equipe titular, e ele vem demonstrando bons sinais, vem demonstrando que tem potencial sim para se firmar no time titular da equipe do Leipzig. Já marcou seu primeiro gol com a camisa do clube. Nesse jogo contra o Borussia Dortmund foi ele quem ajeitou de cabeça para o Christoph Baumgartner abrir o placar, conseguiu uma assistência ao Ouedraogo, e vai ser interessante observar a evolução desse jovem jogador ao longo da temporada, porque, como eu disse, ele era tratado como uma grande promessa do futebol alemão, e tendo ritmo, tendo uma sequência dentro de campo, acho que isso vai ficar... Vamos conseguir tirar as dúvidas sobre o real potencial desse jogador. E, Xará, passando agora para outro jogo que tivemos essa rodada, um dos gols, ou uma das atuações que mais chamou a atenção também partiu de outro jovem, na vitória do Colônia contra o Hoffenheim no jogo que abriu a rodada, não é mesmo? Sim, sim, né? Um jogo, no geral, de muita aplicação do UFC no geral, né? Do Colônia. É um jogo também de muitas alternativas. Eu acho que já dá para colocar na conta do Lucas Kwasniok, esse time cheio de variáveis, né? Ele fez isso diversas vezes no Paderborn e, tipo, com variáveis eu digo, o jogo um momento do jogo o time joga sem atacantes fixos, como não foi no primeiro tempo, né? Com muitas trocas de posição, mas preferencialmente com o Kaminsky sendo a referência do time. E no segundo tempo, né, a escolha por um 9
mais de área, mais de ofício, né, como o Ragnar Asch. E a nível tipo de jogo, eu achei que o Colônia fez bons 70 minutos de jogo, né? Defensivamente, o time foi muito bem, ali controlando as ações do Leão Avdularro, que para mim é um dos grandes meio-campistas nesse começo de temporada. Eu brinco que é o Marlon Freitas da Suíça, porque ele é o cara responsável por direcionar os ataques ali do Hoffenheim, principalmente por acionar o Aslani e o Lemperle na profundidade, né? Seja com passes mais longos ou com passes mais pelo chão, mas sempre procurando assim o Aslani fazendo o pivô e o Lemperle sendo o jogador para fazer o facão ou vice-versa. É, nesse 4-4-2 aí montado pelo Christian Nilsson. E ele também pode ser muito importante colocando o Basumana Touré nas partidas, né? E por falar nesse jogador malinense, foi a partir do momento que ele conseguiu entrar no jogo que o Colônia sofreu bastante, né? Principalmente porque o Andrei Kramaric e o Grisha Bremer, que entraram na segunda etapa, conseguiram gerar mais perigo de gol, principalmente por vias de bolas aéreas, né? O Bremer chegou até a perder um gol de cabeça. O próprio Kramaric foi o jogador que deu um pouco mais de suporte ao Basumana Touré pelo lado esquerdo ali de ataque do Hoffenheim, já que com o Bernardo o time do CSG fica muito dependente das ações no 1 para 1 desse jogador, do Touré. E, enfim, e desse jeito, conforme o tempo foi passando, o jogo foi chegando ao seu fim, o time do Colônia ficou completamente empurrado para trás e não conseguia ter algum escape para contra-ataque. E o Hoffenheim poderia facilmente ter conseguido chegar ao gol de empate, já que Schmidt, Timo Rubas e o próprio Cengiz Çakar, que entrou no lugar do Dominik Heinz, não fizeram um grande jogo assim, defendendo a própria área, né, rebatendo muito bem as bolas. Pontualmente ali, principalmente o Schmidt, conseguir fazer um bom corte ali, gerar um escanteio para a equipe do Hoffenheim. Mas em lance de bola aérea, muita dificuldade. Mas eu acho que, como você falou no seu comentário introdutório para me chamar, meu amigo, a gente não pode falar desse jogo sem destacar o Said El-Mala, né? Que, como o Lukas Kwasniok definiu o talento dele na entrevista após o jogo, é que ele declarou basicamente que o Said El-Mala é um jogador de rua jogando no grama, no futebol em grama na Alemanha. E a gente conseguia ver isso muito claramente nesse começo de temporada, por ser um jogador com muita capacidade de trocar de direção muito fácil, de conseguir arrastar a marcação do adversário, empurrar o adversário para trás. E agora ele está conseguindo se tornar um jogador cada vez mais goleador. Na temporada passada, quando ele, entre aspas, se apresentou para o futebol, lá no Viktoria Köln, na terceira divisão, ele ficou meio subjugado no critério de gols, muito por conta do Lex Tyler Lobinger e do Zemi Gula, que hoje o Lobinger ainda está no Viktoria Köln, mas o Guller já foi para o Darmstadt. E eles meio que concentraram esses números nesses critérios, mas agora no próprio Colônia, um pouco mais desenvolto, né, mais pronto para poder atuar na Bundesliga, ele está cada vez mais sendo decisivo com gols e isso tem sido fundamental nessa campanha de quinto lugar do Colônia na Bundesliga até aqui. E o gol de sexta-feira é uma prova disso. Foi um golaço mesmo do El Mala, carregando a bola desde praticamente o meio campo, passando por defensores antes de balançar as redes do Hoffenheim. Foi o gol que deu ao Colônia os 3 pontos, e o Colônia que vai se colocando em boa posição nesse início de temporada para uma equipe que acabou de subir da segunda divisão. Muito importante somar esses pontos para se manter longe, para se manter distante da parte de baixo da tabela. Passando agora pelos outros jogos que a gente não destacou dessa rodada, depois dessa vitória do Colônia contra o Hoffenheim na sexta-feira, a gente já teve no sábado a vitória do Bayer Leverkusen por 2-0 contra a Union Berlin, vitória tranquila da equipe comandada agora pelo Kasper Hjulmand. Também tivemos a vitória do Augsburg contra o Wolfsburg por 3-1, alívio para Sandro Wagner, que vinha pressionado já depois de perder 4 partidas consecutivas.
e drama para o Wolfsburg, que está muito perto da zona de rebaixamento no momento. Venceu apenas um jogo nessa Bundesliga e foi na rodada de abertura. Também tivemos a vitória do Werder Bremen contra o São Paulo por 1-0. Gol no começo da partida, marcado pelo Mbangula, a grande contratação do Werder Bremen para essa temporada. E já no domingo tivemos a vitória também por 1-0 do Stuttgart contra o Heidenheim, além da goleada do Hamburgo por 4-0 diante do Mainz. Grande vitória do Hamburgo, grande resultado até aqui da equipe do HSV nessa temporada de retorno, que, assim como o Colônia, o Hamburgo vai se colocando numa boa posição nesse começo de temporada, já soma 8 pontos nas primeiras 6 rodadas. Tem algum ponto que você deseja destacar dessas partidas, Xará? Se não, já pode emendar com a segunda divisão da Bundesliga, que também tem muita coisa para falar. Sim, acho que eu vou logo para a segundona. E eu destaquei aqui 3 pontos. Destaquei a vitória do Paderborn na última sexta-feira, né, contra o Eintracht Braunschweig. O ETCP emendou a sua quarta vitória consecutiva na temporada, né? A equipe de Ralf Kettermann joga no momento um futebol bem atraente, né? Eu acompanhei alguns jogos nas rodadas iniciais e tive uma certa insegurança porque o time parecia apenas muito físico e muito dependente das bolas longas dos defensores, né, dos zagueiros, para os alas. Mas hoje você vê um time que tem uma saída de bola um pouco mais fluida. O time consegue jogar um pouco melhor pelo chão, com o Santi Castaneda e o Mika Bau, que conseguiu bancar o Engels, que vinha jogando no início do campeonato. E consegue ter um jogo por fora, não apenas explorando a profundidade dada pelos pontas, né? Mas também, principalmente pelos alas, com o Lauren Kurda pela esquerda. Ele, inclusive, que foi um personagem importante nesse jogo, dando a assistência para o primeiro gol do Philipp Bilbila, jogador aí que tem sido uma garantia de gols do Paderborn no seu ataque, né? Nesse fim de semana, ele chegou ao 5º gol na competição. E um outro jogador assim que tem me chamado muita atenção nesse começo, nesse bom ritmo de temporada que o Paderborn vem tendo, é o Stefan Tiggs. É um ex-jogador que a gente conhece muito pelos tempos de Borussia Dortmund. E ele, junto com o Birbiglia, conseguem ser jogadores muito complementares, né? A altura e o vigor físico do Tiggs consegue principalmente chamar a atenção de defensores e abrir espaço para quem vem de trás, ter liberdade de finalização. E é geralmente assim que o Birbiglia consegue ser um jogador muito aproveitado nesse quesito. Nesse jogo, no primeiro gol, que foi marcado com 34 segundos, o segundo mais rápido dessa temporada, perdendo apenas para o gol do Noel Futke, do Greuther Fürth na primeira rodada contra o Dinamo Dresden. Ele fez um gol exatamente assim, aproveitando a atração do central, do defensor do Braunschweig, e de cabeça sozinho fez o gol de 1-0. Outro tema que eu separei aqui foi falar da demissão de Daniel Thioune e a volta de Markus Anfang a uma equipe no futebol alemão. O treinador de 51 anos fez 135 jogos pelo Fortuna. Ele pegou um Fortuna na temporada 2021-22, se eu não me engano, muito mal em crise e fez grandes campanhas, né? Conseguiu fazer com que aquele time naquela temporada brigasse pelo acesso e assim se seguiu em anos seguintes até o último final de semana. Mas nesse começo de temporada, ele realmente já não conseguia mais aliar um futebol interessante e que entregasse resultados, né? O Fortuna fez jogos muito pobres nessa temporada. Eu consegui acompanhar alguns deles, embora esse último que gerou a demissão contra o Nuremberg não. Mas, por exemplo, o jogo antecedente a esse contra o Bochum foi um jogo muito fraco. O Tino Obendorf marcou o gol da vitória e o time do Fortuna basicamente se resumiu a sustentar aquela vantagem de 1-0. E é muito pouco para um time que almeja a volta à Bundesliga, né? Como é o caso do Fortuna. Mas o que também desperta a curiosidade é a contratação de Markus Anfang. Embora seja um treinador que eu goste muito, é um treinador reconhecido por ter os seus trabalhos implodidos. Foi assim no Holstein Kiel, foi assim no Colônia, no Kaiserslautern, no Darmstadt e no Dinamo Dresden. E dá apenas para citar que o trabalho dele abaixo na sua carreira foi no Werder Bremen, que é até cercado de certa polêmica com uma falsificação do seu cartão de vacina.
Em relação a ideias de jogo, eu acho que o Fortuna acaba não perdendo tanto, porque são estilos bem semelhantes. Mas eu acho que o Fortuna vai conseguir ter maior valor agregado em termos de jogo com bola, de jogo mais rasteiro, jogo pelo chão com boa troca de passes. Vai ser um time mais envolvente, assim, de você ver jogar. Mas o que eu temo é que falte gás para esse time chegar competitivo na fase final da temporada. Porque é uma característica dos times do Anfang. Lembra um pouco o Hamburgo nas temporadas da segunda divisão, que sempre falhava ali nos jogos meio pitoresco, assim, toma 5-1 do Sandhausen, perde para o Heidenheim depois de ter aberto 2-0. Então, o Marcos Anfang tem essa certa pecha, esse certo, enfim, esse termo ali meio cravejado nele. E o outro time que eu destaquei foi o Schalke, né? Eu acho que nesse final de semana fez uma vitória muito consistente contra o Arminia Bielefeld. O Schalke detém a melhor defesa do campeonato junto com o Paderborn, com 5 gols sofridos. E você consegue até contar nos dedos os jogos que sofreu contra o Kaiserslautern, contra o Arminia, contra o Bochum, contra o Furt e contra o Kiel. Foram os únicos times que conseguiram vazar essa boa defesa do Schalke. E esse jogo contra o Arminia é muito peculiar, porque é um estádio que traz sempre lembranças um pouco tristes pro torcedor azul-real, porque foi lá no dia 20 de abril de 2021 que o time teve o seu rebaixamento na temporada 21-22 confirmado para a segunda divisão. Mas o Schalke de Miron Muslic consegue transformar qualquer dor em alegria. O jogo do Schalke nesse fim de semana foi muito ao seu estilo, né, pressionando a saída do Bielefeld e tirando os passes dos 6 jogadores principais que formam essa saída de bola da equipe. Sanschreck, Max Grossa, Jonas Kersken, que entregou o primeiro gol para o Christopher Antwiadjei, Leon Schneider, Joel Felix, Felix Hagmann e Chris Landert, o lateral direito. E em 20 segundos o Kuruchai fez o segundo gol e depois o Schalke levou o jogo sem muitos problemas. Até porque conseguiu controlar bem as ações do Arminia por meio de uma equipe muito compacta, muito junta e deixando diversos momentos jogadores do Arminia em impedimento. E o time da casa só conseguiu impor uma pequena pressãozinha ali do minuto 33 ao minuto 40 do primeiro tempo, porque houve alguns desacertos ali naquele momento de saltar a pressão e deixar algum jogador do Arminia em impedimento. Mas fora isso, jogo muito tranquilo, muito calmo, apesar do gol sofrido de cabeça pelo Max Grossa, num erro de marcação bem grotesco ali do Musa Sila, que resolveu, não vou marcar esse cara não. E aí tomou um gol bem bobinho. Mas fora isso, é uma campanha de segundo lugar do Schalke na tabela, muito forte, e está bem pronto assim para conseguir esse acesso, que para mim, eu afirmo aqui que a Nova e Schalke vão voltar à Bundesliga na temporada 26-27. Cobrarei de você essa previsão ao final da temporada, Xará. Depois dos retornos importantes de Colônia e de Hamburgo na temporada passada, podemos ver mais uma equipe extremamente tradicional retornando à Bundesliga com o Schalke 04. E agora, já nos encaminhando para a reta final do Chucrute FC, quero passar pelos destaques do futebol alemão feminino. No último final de semana tivemos a 5ª rodada da Frauen Bundesliga, com troca de liderança pelos critérios de desempate. Tanto o Wolfsburg quanto o Bayern de Munique venceram seus jogos, mas o saldo de gols do Wolfsburg, o número de gols marcados do Wolfsburg fez a equipe assumir a ponta. As Lobas venceram o Essen por 8-0, enquanto o Bayern de Munique venceu o Werder Bremen por 4-0. As duas equipes têm a mesma pontuação, 13 pontos, mesmo saldo de gols, e a diferença está justamente no número de gols marcados, 20-13 a favor do Wolfsburg. E já nesse meio de semana tivemos também o início da fase de liga da Champions League feminina, adotando o novo formato da masculina, ou seja, não temos as equipes divididas em grupos, mas todas elas numa única tabela disputando posições pelo mata-mata. E o início alemão foi, trágico para o Bayern de Munique. Bayern de Munique foi a Barcelona e tomou 7-1 das atuais vice-campeãs da Champions League. Início bem complicado para a equipe comandada pelo José Barcala, treinador espanhol, que ainda não sofreu gols na Frauen Bundesliga, mas acabou tomando esse choque de realidade ao sofrer 7 gols
na estreia da fase de liga da Champions League. O Wolfsburg estreia na Champions League nessa quarta-feira, dia em que estamos gravando o podcast, recebendo a equipe francesa do PSG. E já na próxima rodada da Frauen Bundesliga, no sábado, dia 11 de outubro, teremos o grande duelo entre Wolfsburg e Bayern de Munique, duelo que vale a liderança do campeonato alemão feminino. Então, Xará, com isso a gente chega ao fim dessa edição do Chucrute FC. Agradeço a você por mais uma vez abrilhantar o podcast com seus comentários, com suas análises, e agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.